o roguelite de poker, que na verdade não é poker. Boas-vindas a mais um episódio de Seria Esse, o melhor roguelite de todos, onde a gente procura o melhor que esse gênero cheio de criatividade e variedade tem a oferecer. No momento, o campeão dos campeões é Hades, seguido de perto por Vampire Survivors. E o jogo que a gente tem para analisar hoje é nada menos que Balatro, que pegou cartas de baralho e elementos de poker e transformou isso numa das maiores sensações de 2024. Como será que ele se sai contra esses outros dois na nossa tier list de jogos roguelite? É o que a gente vai descobrir agora mesmo. Então, o que é isso? Balatro é... Olha, será que eu preciso mesmo explicar? Tipo, Balatro foi um dos indies mais comentados do ano passado, muita gente adora esse jogo e eu até já fiz um vídeo com a análise dele, não precisa fingir que esse é um jogo que ninguém conhece, né? Mas se for para cobrir as minhas bases... vamos lá. Em Balatro você tem um baralho de 52 cartas, desses padrão que a gente usa pra jogar, sei lá, pife. O objetivo é ir melhorando esse baralho e fazer mãos de pôquer com as cartas que chegam pra você. Essas mãos vão render pontos que você precisa alcançar pra passar de fase. Se você gastar todas as suas jogadas e não atingir os pontos necessários, perde e volta pro começo. Ou seja, é tipo uma mesa de pôquer, mas com elementos de deck building, e ao contrário do pôquer normal, você não tá jogando contra outros jogadores, e sim contra o próprio jogo, que te manda desafios cada vez maiores. Nesse ponto ele até lembra mais uma partida de Blackjack, também conhecido como 21 por essas redondezas, mas enfim, como sempre, eu avalio o que faz um roguelite ser bom, ou nem tão bom assim, usando 5 categorias, começando por 1. Jogabilidade. Esse é um dos elementos do jogo que é bem fácil de entender e rápido de aprender. A parte difícil, entre aspas, é justamente conhecer as mãos do poker, caso você não tenha familiaridade, porque é com elas que você joga. Como você só pode jogar umas 4 mãos por fase, o ideal é que você tente sempre fazer as melhores combinações de cartas, uma sequência, um flush, um full house, por exemplo. Porém, o jogo te dá todas as informações que você precisa, como uma lista das mãos de poker e como fazer elas, incluindo quantos pontos elas valem e até quantas vezes cada uma já foi jogada nessa partida. Você também pode ver quantas e quais cartas ainda restam no baralho, caso queira estimar a probabilidade de vir aquela carta que você precisa, tudo para você otimizar a sua mão e jogar sempre o melhor que puder. Outra coisa que permite melhorar a sua mão são os descartes. Cada um possibilita escolher até 5 cartas e jogar elas fora, comprando novas no lugar delas até atingir o limite da sua mão, que por padrão são 8 cartas. Você pode fazer isso umas 3 vezes por fase, outro recurso estratégico que deve ser muito bem usado. Uma coisa que vale a pena esclarecer é que, apesar de Balatro ser muito associado a poker e você usar mãos de poker, não existe tanta sensação de você estar de fato jogando esse jogo. Como eu falei antes, não tem oponentes além do desafio da fase em si, o que significa também que não tem todo aquele elemento psicológico das apostas e do blefe. Ou seja, se você tiver com uma mão ruim, você não pode tentar se safar ludibriando os outros, tem que lidar com a mão ruim mesmo ou buscar cartas novas. Mas se for parar pra pensar, buscar cartas novas quando as atuais não são tão boas, guardar algumas e tentar sortear outras para melhorar sua jogada, tentar fazer as melhores combinações com os números que você tem na mão, a conclusão é que em Balatro você não está jogando poker, e sim general. Sério, é praticamente a mesma jogabilidade. E isso não é algo ruim não, eu curto uma boa partida de general, mas essa similaridade já deixa bem claro que o fator sorte é muito influente aqui. Só que daí tem os Coringas. Eles seriam as habilidades especiais, os recursos que melhoram as suas jogadas, os poderes diferentes que você usa para montar sua build a cada partida. Você pode a princípio ter 5 e eles geralmente aumentam o valor da sua mão e multiplicam esses valores, fazendo com que os seus pontos cheguem a números absurdos. Por exemplo, um Coringa que faz todas as cartas pares valerem mais, ou quanto mais vezes você jogar uma mão, maior a multiplicação dela. Outros servem para que você consiga mais dinheiro, outros te dão benefícios diversos como mais descartes ou aumentar o limite de cartas da mão, e tem até Coringas com habilidades que permitem burlar as regras do jogo. Por exemplo, fazer sequências pulando um número ou tratar como realeza cartas que não são. Com esses Coringas é que você faz combos maneiros e vê o jogo brilhar. Uma ideia básica de combo é ter um Coringa que faz com que todas as cartas de realeza multipliquem mais, por exemplo. Junta ele com aquele Coringa que eu falei antes, que faz com que todas as cartas sejam consideradas cartas de realeza, e pronto, multiplicação para todo lado e muitos pontos para você. Cada vez que uma fase é completada, surge uma loja onde você pode comprar mais Coringas e sempre que quiser dá para vender um dos seus 5 atuais para liberar espaço. Esse ciclo de revezando os poderes que você tem, ao invés de sempre ter mais e mais e mais, é bem interessante.
Eu gosto da jogabilidade de Balatro, na maior parte dos casos. O jogo é divertido e engajante, usar as habilidades dos Coringas é legal, ou melhor, da maioria dos Coringas, tem alguns que são meio específicos. E o desafio das fases é suficientemente alto. Porém tem um cara que pode atrapalhar nisso tudo, o RNG, a aleatoriedade. Ah, mas como assim, Agile? Roguelites são totalmente baseados no fator randômico? Não dá pra reclamar disso só com Balatro? Você pode estar gritando pra mim agora. Assim, um dos fatores determinantes desse gênero, e uma das paradas que eu mais gosto, é justamente não saber o que surge pela frente. A variedade de builds que podem ser montadas, a experimentação toda, os combos de poderes, os desafios que não são sempre a mesma coisa e os estímulos para jogar várias vezes. Esses são os elementos bons que os deuses do RNG proporcionam. Mas aqui eu tô falando do baralho mesmo. Como as cartas são sorteadas, às vezes você pode precisar de uma específica para fazer aquela mão premiada e ela não vem. Você vive passando pelas cartas do baralho, gastando seus descartes e ela não vem. Claro que dizer que eu tenho problema com isso em Balatro é o mesmo dizer que eu tenho problema com isso em Canastra. E realmente é chato quando não vem nada de bom na sua mão e você não consegue jogar direito, inclusive na Canastra. Isso é uma questão dos jogos de montagem de baralho, e eu gosto de deck buildings, principalmente em jogos de tabuleiro. O que diferencia Balatro da maioria dos jogos de construir baralho que eu já joguei é que nesse o baralho já vem pronto, com mais de 50 cartas. Enquanto que nos outros o deck começa quase sem nada. Naqueles você vai adicionando cartas aos poucos, de uma em uma, geralmente escolhendo exatamente o que você quer colocar no baralho, e com menos cartas tem mais chance de receber elas, chance essa que diminui conforme o baralho cresce. Já aqui o baralho começa enorme e consequentemente a chance de você receber o que precisa é meio baixa desde o começo. E isso pode ficar pior ainda, mas depois eu falo mais. Porém, essa questão pode ser mitigada de várias formas. Você pode usar certos recursos no jogo para destruir cartas do seu baralho, diminuindo o tamanho dele e garantindo que as cartas úteis fiquem e venham com mais frequência. Também dá para focar em várias mãos diferentes ao invés de se apegar a uma só. Assim você não tenta fazer só aquela e quando vem outras cartas você monta outras mãos. E usar os descartes para mandar muita carta embora, porque quanto mais delas você descartar, mais você compra e mais você passa pelo que tem no seu baralho em busca da mão perfeita. Ainda assim, esses elementos só ajudam até certo ponto. 2. Progressão. Todo roguelite que se preza precisa ter um meta-progresso estimulante, e na minha opinião é aqui que Balatro peca um pouco. Se a jogabilidade é sensacional com alguns poucos poréns, a progressão é meh com algumas poucas qualidades. Balatro tem nada menos que 150 coringas, cada um com uma habilidade diferente, e a forma mais básica de progressão é destrancar eles. Boa parte surge espontaneamente desde o começo do jogo, mas alguns só são habilitados depois de atingir certos feitos, como jogar algum tipo de mão várias vezes, terminar o jogo sob determinadas condições, ou até fazer umas coisas meio loucas. Tem um coringa que para abrir você precisa montar um Royal Flush, a mão mais alta do poker, e descartar ela. Que doideira! Existem outras coisas que dá para destrancar conforme você encontra aleatoriamente, como as cartas de tarô, que modificam seu baralho, cartas espectrais, que são raras e trazem benefícios muito específicos, às vezes envolvendo algum tipo de sacrifício, e as minhas favoritas, as cartas de planetas. Cada planeta evolui alguma das mãos que você pode jogar, fazendo elas valerem mais pontos e mais multiplicadores. E como em todo jogo que tem um sistema de level up, ver as mãos ficando cada vez mais fortes e testar builds com mãos diferentes em cada partida é muito satisfatório. Antes eu falei em usar jogadas conhecidas como as mais valiosas do poker, o Royal Flush, o Full House, mas usando esse sistema e os coringas certos, qualquer mão pode se tornar viável. Literalmente qualquer mão, até os pares, as trincas. E como essas precisam de menos cartas para acontecerem, isso já diminui a chance de você falhar porque não vieram 5 cartas específicas para montar aquele flush, por exemplo. Outros recursos que vão ficando mais fortes através de múltiplas partidas são os cupons. Eles dão benefícios passivos, como por exemplo, incrementar quantas mãos você pode jogar por fase, ou diminuir o custo das compras, e dá para adquirir eles nas lojas. Mas depois de pegar um cupom, é possível destrancar a versão evoluída dele, e daí, passivas ainda mais poderosas ficam ao seu dispor. Esses recursos ajudam a fazer pontuações maiores mais facilmente e enfrentar chefes cada vez mais difíceis. Além disso, você também pode destrancar baralhos diferentes. No começo, o baralho escolhido afeta só alguns elementos simples, como quanto dinheiro ou quais cupons você começa, mas depois o troço fica meio maluco.
Tem baralho com tamanho fora do padrão, cartas a menos, alterações nos naipes e por aí vai. E para destrancar eles, também é realizando alguns feitos jogando, como terminar o objetivo principal com outro deck que você já tem. Mas é aí que infelizmente a coisa se perde um pouco. Como dá pra ver, o que a progressão de Balatro vai trazendo é mais possibilidades. Ao contrário de um Vampire Survivors, por exemplo, onde você incrementa os seus recursos e fortalece as suas habilidades, aumentando as chances de na próxima partida você bater mais, resistir mais, chegar um pouco mais longe, em Balatro o que cresce é a diversidade de poderes que podem surgir. E embora isso traga mais sensação de novidade e de descoberta, não é algo que necessariamente te deixa mais forte a cada tentativa. E muitas vezes nem funciona bem na hora de montar as builds. E é aqui que eu falei que a coisa fica pior ainda. O lado ruim de ter cada vez mais coringas é que você tem cada vez menos chances de conseguir aquele que você quer. Se você tiver alguns favoritos e quiser eles especificamente para testar build ou coisa assim, tudo fica mais difícil. Você quase sempre tem algo novo para testar, o que é bom. Mas se você quiser praticar alguma estratégia específica, precisa contar cada vez mais com a sorte de vir o que você procura. E mesmo tendo coringas e cupons cada vez mais fortes, isso não impede os mais fracos de surgirem também e passarem pela run sem ajudar em nada. 3. Rejogabilidade. Apesar de todos os aquéns que eu mencionei agora na parte de montar builds, testar jogadas e retestar jogadas, a rejogabilidade de Balatro é muito boa, embora o mérito dela não seja tanto de questões roguelitesísticas e sim pelo jogo ser viciante mesmo, rápido de jogar, divertido, ativador de dopamina e podendo ser jogado em qualquer lugar. O fator só mais uma partidinha é altíssimo aqui. Mas em matéria de roguelite, o sistema é um pouco diferente do que eu tô acostumado. Pega Hades, por exemplo, que tem uns 10 personagens diferentes que afetam a sua build. Mesmo tendo algum RNG envolvido, não é difícil você conseguir o que quer, ainda mais usando itens que atraem certos personagens. Mesma coisa para Vampire Survivors e os seus personagens que possuem armas iniciais específicas. Mas Balatro tá mais para um jogo onde você lida com o que vem, se adapta ao que tem e faz uma coisa mais espontânea e menos planejada. Claro que existem maneiras de manipular as coisas ao seu favor, e dá pra ver muitos coringas em cada partida passando pelas muitas lojas que uma partida oferece. Por exemplo, ao invés de jogar uma fase, você pode pular ela para ganhar uma recompensa pré-definida. Ela é randomizada antes da fase, então você sempre pode ver o que vai ganhar, e isso ajuda com as builds e também acelera o jogo. Só que se você fizer isso, você não ganha dinheiro no fim da fase nem passa pela loja. Poder escolher entre fazer uma run mais longa com mais recompensas e oportunidades de compra, ou de vez em quando encurtar o caminho para ganhar outros tipos de recompensa, esse tipo de coisa é bem massa. Só não dá para pular os chefes dessa forma. E se você quiser mesmo repetir uma partida específica, o jogo te fornece a seed dela. Você pode digitar esse código para rejogar uma run com as mesmas coisas surgindo iguais na mesma ordem. Tanto que eu vejo streamers e youtubers fazendo jogadas absurdas e compartilhando a seed daquela tentativa para o pessoal receber as mesmas cartas e tentar fazer igual. É massa que o jogo permite isso, mas tirando situações como essa, na maior parte das vezes você tem que contar com o acaso. Mas se precisar de outros incentivos para rejogar, você tem. O objetivo principal de uma tentativa é passar do 8º ante, ou aposta, sendo que cada ante tem 3 fases cada vez mais difíceis, o Small Blind, o Big Blind e o chefe, que traz os desafios especialmente complicados de enfrentar. Não poder usar certos naipes ou certos tipos de carta, enfraquecer suas jogadas, ocultar as cartas na sua mão e por aí vai. A maioria desses desafios eu acho bem bolada e legal de enfrentar. A cada 3 fases, uma bola curva para bagunçar o jeito que você joga, dar aquela sacudida. Porém, se você passar do 8º ante, ativa o modo infinito, e é aí que o desafio atinge níveis estratosféricos. Até que ante você consegue chegar? Qual é a pontuação máxima que você alcança? Será que as combinações de coringas e level up das mãos que você formula até então realmente são boas? E além disso, tem um sistema similar ao Pacto de Punição do Hades. Se você passa do 8º ante com um baralho, destranca uma dificuldade levemente maior para ele. E se completar ela, destranca outra um pouquinho maior e por aí vai. Tem 8 dificuldades ao todo e você pode se desafiar a tentar chegar cada vez mais longe nelas com cada baralho, igual o sistema de calor em Hades. Meus 2 únicos lamentos é que as regras impostas por esse sistema vão se acumulando em sequência, ou seja, você não pode escolher especificamente quais desafios você quer. Se você pegar o desafio 5, tem que fazer junto obrigatoriamente o 4, o 3 e o 2. Além disso, a maioria das regras novas envolve diminuir o que você pode fazer.
ganhar menos dinheiro, ter menos recursos. Ia ser ótimo se tivesse regras de jogo diferentes, complicações extras surgindo na partida, chefes mais difíceis. Mas não, a maior parte dessas regras existe só para podar quem tá jogando. E além de tudo isso, o jogo tem uma galeria que lista todas as coisas que você encontra. E eu digo todas mesmo. Coringas, cartas de tarô, espectrais, planetas, chefes, modificações de cartas, marcações nas cartas e tudo que é tipo de recurso. Você pode usar ele como álbum de figurinhas e mostrar tudo que já viu e o que falta ver. Dá pra ganhar pistas de como destrancar o que ainda não tá aberto. E falando do tema rejogabilidade aqui, outra coisa que dá pra tentar, se você for completionista, é preencher tudo. É como dizem em Pokémon, gotta catch 'em all, temos que pegar todos. 4. Identidade. Balatro tem uma identidade indiscutivelmente marcante. O visual de monitor CRT, a trilha sonora seduzente, envolvente, o fundo levemente psicodélico, mas não tão doidão assim, e um pixel art bonito. Esse Coringa principal, o Jimbo, fica falando frases engraçadinhas no fim das fases, dependendo se você ganhou ou perdeu, e cada uma das centenas de cartas do jogo tem um visual único, sendo que a maioria dos Coringas tem um rosto que se parece com ele. Alguns outros têm ideias bem aleatórias, como ponto de ônibus, paisagens bonitas e vários envolvendo comida. Tem Coringa banana, pipoca, sorvete, feijão. E nem dá pra dizer que os baralhos são sem identidade por serem baralhos normais, porque você pode customizar o visual das cartas. Acredite se quiser, esse jogo tem crossover com várias outras mídias como Vampire Survivors, Cyberpunk 2077, The Witcher, Stardew Valley, Dead by Daylight e até Among Us. Tudo isso chegou via atualizações de graça e você pode escolher o visual das cartas na tela de opções. Porém, como eu falei no vídeo passado, tanto o visual quanto a música são coisas que não mudam muito. O fundo de tela só tem algumas alterações sutis e mudanças de cor, dependendo se você está no jogo normal, numa loja ou num chefe, e o mesmo vale para o som. O jogo só tem uma música, ou melhor, 5 versões diferentes da mesma música, que também mudam de acordo com a tela atual. Isso até ajuda a dar uma quebrada sonora de vez em quando, mas é bom você gostar dessa trilha que está tocando no fundo do vídeo, porque é basicamente só isso que você vai ouvir. E apesar disso, ela é tão boa que vai ficar na sua cabeça mesmo quando você não estiver jogando. A atmosfera cativante de Balatro ajuda a colocar o seu cérebro no estado mental perfeito para um jogo que envolve tanto raciocínio. E por ser algo que funciona por turnos, é bem fácil entrar numa viagem onde você se torna parte daquele jogo, fica só olhando a tela, admirando as possibilidades, pensando na melhor jogada e se deixando levar. Coisa sensacional. Por outro lado, enquanto a sua jogada é computada pela máquina, cada coisa tem o seu próprio efeito sonoro. Cada valor adicionado na pontuação, cada multiplicação, cada combo vai fazendo seus próprios sons. E quando é um combo particularmente comprido, os sons ficam cada vez mais agudos, cada vez mais altos, a animação fica cada vez mais rápida. É uma bomba de dopamina deliciosa. E para fechar a sessão de identidade, os trailers desse jogo são engraçados demais, zoados, autoconscientes e com uma boa dose de bizarrice. Eles contrataram o ator Ben Starr, que entre outras coisas interpretou o personagem Verso em Expedition 33, o Prometeu em Hades 2 e o Clive em Final Fantasy XVI. Eles chamaram esse ator para fazer o papel de Jimbo. E quando o Balatro ganhou uma premiação de melhor jogo estreante nos BAFTA Awards de 2025, o criador do jogo, o Local Funk, não subiu no palco para receber o prêmio porque ele prefere ser uma pessoa mais reservada e não quer aparecer muito. Daí o ator, vestido de Coringa, subiu lá para pegar o troféu e fazer um discurso. Muito zoado, diga-se de passagem. Sério, que outro jogo faz esse tipo de coisa? 5. Fator gourmet. E falando em que outro jogo faz esse tipo de coisa, o que é que Balatro tem de mais, de único? Quer dizer, além de ser o criador de todo um subgênero de jogos, inspirando trocentas imitações e gerando um formato no qual muito jogo se inspirou para fazer algo parecido, e além de ser portátil, quer dizer, quando eu falei que dá para jogar em qualquer lugar, eu estava falando literalmente, porque esse roguelite saiu para celular e desde então o mundo sofreu uma queda de produtividade como jamais se viu. Bom, uma coisa que eu dou o braço a torcer é que Balatro estabelece uma série de regras que devem ser seguidas para o jogo funcionar,
e prontamente permite que você saia quebrando várias delas. Baralho com 52 cartas, você pode adicionar mais. Que tal ter 10 reis para fazer aquele coringa específico funcionar? Que tal um baralho com 60 e poucas cartas, incluindo várias cópias das que você mais usa? Que tal usar essas cópias para fazer mãos que não existem no poker de verdade, como uma quina? Que tal destruir o baralho e deixar ele com, sei lá, 38 cartas para você pegar mais facilmente o que você precisa? Que tal adicionar o buff negativo em algumas cartas para que elas não contem para o limite de 5 coringas? E assim você pode burlar esse valor também e ter um máximo de 6, 8, 12, 20 coringas? E descobrindo essas coisas pode ser muito massa quando você consegue fazer isso funcionar. Os combos resultantes chegam a ser ridículos. Quem me conhece sabe que eu adoro desafios extras criativos em praticamente qualquer tipo de jogo, e Balatro não apenas tem eles, como tem um modo de jogo só pra isso. Desafios com regras malucas, objetivos bizonhos que te fazem pensar fora do padrão e usar combinações de coringas e cartas que às vezes você nem considerava. Isso pra mim é uma das coisas mais massa do jogo e além do conteúdo extra dá todo um tempero no modo de jogar. Mas, como é que eu vou dizer isso? O fator gourmet de Balatro tem um ponto negativo? Seria tipo uma coisa especial desse jogo ao contrário. O roguelite é um gênero que geralmente envolve fazer builds interessantes e testar coisas novas com as muitas habilidades que dá pra ganhar. Isso permite não só a experimentação, mas também incentiva a expressividade de quem joga, um dos pontos mais fortes dos roguelites. Balatro permite tudo isso até certo ponto. Quando você chega a uma determinada fase, os valores para passar começam a ficar muito altos e daí não adianta. Você precisa de coringas que dão pontos e multiplicadores. Não tem outro jeito. Pontos e multiplicadores. Aqueles que fazem ganhar dinheiro, quebrar regras ou fazer coisas malucas, uma hora vão ter que ser vendidos e ignorados quando aparecem na loja em favor de pontos e multiplicadores. Como você só pode ter um certo tanto de coringas, a menos que você tenha a sorte de negativar alguns deles, tudo que você puder fazer para atingir pontuações altas vai ter que ser priorizado. É uma pena o jogo cortar de forma considerável a capacidade de se expressar com habilidades dessa forma, ou pelo menos essa foi a experiência que eu tive ao longo das minhas horas de jogo, que não são poucas. Eu sei que Balatro não é o único jogo que sofre disso, como nós vamos ver em episódios futuros dessa série, mas esse é o primeiro jogo que eu mostrei aqui que tem essa característica peculiar. Veredito. Não tem como negar que Balatro merece toda a fama e reconhecimento que recebeu. Um título sensacional que, além de ser muito prazeroso de jogar, é satisfatório demais fazer os esquemas funcionarem e, além disso, é muito acessível. E pensar que um projeto de uma única pessoa lá do Canadá, que esperava só vender umas 6 cópias para os amigos, chegou assim tão longe. Quem diria que fazer um jogo que você ia gostar de jogar ia te fazer criar algo tão bom, não é mesmo? Eu gosto de Balatro, só que como eu falei antes, as questões de aleatoriedade não só para fazer a build acontecer, mas para jogar mesmo, para fazer as ações básicas que dependem do que vem no baralho, isso me incomoda um bom tanto. Várias vezes eu sentia que perdi não por falta de habilidade minha, e sim por puro azar, porque as cartas que eu precisava não vieram, ou porque os coringas que surgiram não me permitem fazer pontos o bastante, mesmo se eu jogar bem. E assim, teve muita partida que eu morria na praia, e perder o jogo dessa forma é bem broxante. Não só isso, mas de todos os roguelites que eu joguei, esse foi o que eu enjoei mais rápido. Quando eu comecei o meu save, eu estava muito no hype, e isso durou bastante. No entanto, depois que um tempo considerável de jogo passou, isso diminuiu e nunca mais voltou. Eu dei mais umas chances pro jogo várias vezes, inclusive quando eu ensinei outras pessoas da casa a jogar, e também para gravar as cenas que vocês viram ao longo desse vídeo. Mas eu nunca cheguei a sentir a mesma empolgação de antes. Pelo contrário, quando eu ia voltar a jogar, eu me frustrava ainda mais, justamente por causa dos elementos do jogo que eu não gostava. Por isso, eu não coloco o jogo no mesmo nível de Vampire Survivors, mas quando perguntam a minha opinião de Balatro, eu digo, pensa num jogo baita. E com isso, eu coloco mais um item na nossa tier list. Aos poucos ela tá crescendo, e ela vai continuar aumentando quando eu trouxer mais jogos pra cá, mas isso a gente deixa pro futuro. Por enquanto, muito obrigado por assistir a mais um episódio de Seria Esse o melhor roguelite de todos? Eu tenho que admitir que esse jogo gerando um monte de clones é uma coisa boa. Tem vários roguelites inspirados em Balatro que eu fiquei curioso para conferir. Talvez eles apareçam aqui nessa série mais pra frente? Vamos ver. Mas bora dar tempo ao tempo. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse episódio e se sim, por favor deixa o like aí para me ajudar. Valeu!